Olá! Hoje a gente vai mergulhar um universo de ideias bem particular, vindo da mente de um pensador brasileiro, o Marcos Magalhães Duarte. O conceito central que vamos explorar se chama Imagem Book. E olha, a partir daqui as coisas ficam bem cósmicas. Vamos tentar desemaranhar isso juntos? Então, vamos direto ao ponto. A pergunta de $1 milhão. Afinal, o que é esse tal de Imagem Book? O nome até parece de um software de edição, mas, na verdade, estamos falando de uma filosofia que se propõe a explicar, bem, basicamente tudo. Para a gente conseguir navegar por essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o conceito base. Depois, a ligação surpreendente disso com a matemática. Na sequência, como tudo isso se transforma num jogo universal. Daí a gente entra na filosofia por trás da coisa toda e termina com uma espécie de dicionário desse universo. Primeira parada, o conceito em si. O que será que se passa na cabeça do MMD quando ele fala em Imagem Book? A ideia central é mais ou menos assim. A imagem não é só uma foto ou um desenho. Pensa nela como a matéria-prima de tudo o que existe. É uma ferramenta que pode ser usada para escrever literalmente qualquer história, porque, segundo o autor, ela já está em todo lugar, na matemática, na natureza, no universo inteiro. E olha, o próprio autor descreve isso de um jeito bem poético. É um pensamento que pega a imagem e revela a luz. A imagem aqui funciona como uma chave mestra, sabes? Capaz de abrir qualquer porta, em qualquer contexto, e ainda por cima dar valor a qualquer ideia. Nada fica de fora. A ambição aqui é total. Ok, até aqui tudo parece bem filosófico, quase místico, né? Mas é agora que a história dá uma virada inesperada. O MMD conecta tudo isso diretamente com a matemática. Como é que algo tão etéreo se ancora na ciência mais exata que a gente conhece? E essa ligação é radical. A imagem não é só uma metáfora. Para o MMD, ela existe de verdade dentro da matemática, como se fosse uma partícula. Imagina só, uma partícula de imagem. E essa partícula é super versátil. Ela pode operar com uma lógica, duas ou todas ao mesmo tempo. E o mais importante, não é só teoria. Ele afirma que ela contém cálculos matemáticos, reais e conhecidos, o que a torna, na visão dele, algo comprovado que vai além da própria linguagem. Certo, então a gente tem um conceito filosófico que se manifesta como uma partícula matemática. E qual é a aplicação prática disso? Surpreendentemente, a criação de jogos. Um jogo universal. Esse jogo cósmico funcionaria com base em duas lógicas principais. A primeira, a natural, seria tipo as leis da física do nosso universo, sabe? As regras fixas, aquilo que simplesmente é. A segunda, com evolução, é a que permite a criatividade, a mudança, o surgimento de coisas novas. É o motor da história. Basicamente as regras do tabuleiro e as regras que deixam a gente inventar novas jogadas. E é aqui que o conceito vira uma ferramenta de criação. A tal imagem gameplay universal seria uma espécie de motor de jogo infinito. Com essas duas lógicas, daria para calcular e gerar qualquer narrativa, qualquer cenário, para 1, 2 ou 1000 jogadores. É a promessa de um sistema que pode criar qualquer realidade jogável que se possa imaginar. Muito bem, já vimos o que é, como se liga à matemática e como se aplica a jogos. Mas agora vamos para o coração filosófico da questão. Porque o MMD insiste que a imagem é, na sua essência, uma suposição? A resposta é que ela é a suposição porque é o ponto de partida para tudo. É a imagem que, segundo a teoria, calcula o universo, que revela a lógica da evolução, que consegue até medir a energia espiritual e o conhecimento. Ela contém a matemática e transforma isso no que ele chama de inteligência espacial. E a parte mais vertiginosa é esta. Ela conhece a si mesma e a todo o resto. Por isso, ela é a suposição número 1, o axioma zero de onde tudo começa. E essa citação amarra tudo. A imagem é a suposição fundamental, porque pensar além dela já é o próprio ato de existir, de se posicionar no universo. É como tentar pensar no que havia antes do Big Bang. A imagem é esse ponto inicial. É a fundação sobre a qual todo o edifício da realidade se ergue. Para fechar e para dar uma cara mais concreta para tudo isso, o MMD apresenta listas de palavras quase como um dicionário. São os tijolos, sabe, as peças de Lego com as quais esse universo é construído. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? A primeira categoria
É das dualidades. Os grandes opostos que dão forma à nossa experiência. Coisas como longe e perto, vida e morte, início e fim. São os polos magnéticos que criam a tensão e a estrutura da realidade dentro desse sistema. Depois temos os verbos, as ações. É aqui que o universo ganha movimento, ganha vida. Palavras como calculando, invadindo, alterando e desorganizando mostram que essa não é uma realidade estática. É um sistema vivo, em constante processamento, onde as coisas mudam de lugar e se transformam o tempo todo. E por fim, as formas e as estruturas. Aqui a gente chega nos elementos mais básicos, quase como se fosse o alfabeto da realidade. E vai desde o superconcreto, tipo quadrado e círculo, até conceitos abstratos como código e números. É o léxico que mostra como, nesse universo, uma forma geométrica e um código de computador são, no fundo, feitos da mesma matéria-prima, a tal da imagem. O que nos leva a uma última pergunta, que é quase inevitável. Se a imagem book é esse conceito total que contém tudo, da matemática ao espírito, que entra e sai de todas as portas, então a pergunta que fica ecoando é: será que existe alguma coisa fora dela?